Sem dúvidas, é uma das perguntas que o pessoal mais faz aí fora. Se é ou não obrigatório o uso de CNH para poder estar operando máquinas, que nem o caso de retroescavadeiras, carregadeiras, tratores agrícolas e também a empilhadeira. Se precisa ou não de uma CNH para poder estar executando as suas operações. Então aqui nesse vídeo, nesse meu primeiro vídeo, a gente vai estar verificando referente à questão dessa obrigação, se tem ou não tem para a operação. Primeiramente, para a gente poder estar começando aqui o nosso vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre alguns itens que são itens que muitos sites aí fora, também pessoas, acaba usando como argumento para dizer que quem opera máquinas que transportam materiais deverão possuir CNH. A interpretação não é bem essa, tá? De forma meio equivocada quem fala sobre isso. Se você pegar esses itens que eles usam como argumento e você ler ele, você vai ver que o objetivo da palavra habilitará ou habilitados, eles estão significando uma outra situação, se referente a treinamentos, treinamento que o trabalhador recebeu para poder estar operando aquela máquina, e não referente a CNH. Vamos ver aqui, no item 11.1.5, está escrito o seguinte: nos equipamentos de transporte com força motriz própria, o operador deverá receber treinamentos específicos, traduzindo, treinamentos voltados para a máquina que ele vai operar na empresa, que no caso aqui seria uma integração que ele vai fazer dentro da empresa. Por esse motivo que está logo a seguir estava escrito dado pela empresa, então é um equipamento específico da máquina que ele vai usar, mesmo ele tendo uma certificação, ele tem que passar por uma integração do equipamento, que aí sim ele vai estar habilitado para a função, que é o caso aí do habitará. Esse habitará está se referindo ao treinamento específico que ele tem que ter de forma direta do equipamento que ele vai usar no trabalho para poder ficar habilitado. Já no item a seguir, que é o item 11.1.6, o operador de equipamento de transporte motorizado deverá ser habilitados, só que é habilitados referente a treinamento. Ele tem um treinamento de capacitação, onde ele vai aprender o básico referente à operação da máquina. Ele mais o treinamento específico, que é o treinamento de integração para poder estar operando aquele equipamento dentro da sua empresa que ele vai atuar. Aí sim ele se tornará um operador, vamos dizer assim que é o termo mais correto, que vai estar habilitado para poder fazer esse serviço. Então é habilitado na questão de treinamentos e não se negar. Que poderá dirigir-se durante o horário de trabalho, portar um cartão de identificação com nome, fotografia e local visível. Esse cartão de identificação não é a CNH. Cartão de identificação é um crachá, onde vai ter o seu nome, sua foto, a sua função. E tem mais, no item a seguir, que é um complemento do item acima, que é um subitem, ele fala também que ele tem que ter um exame médico. Então eu preciso do exame médico dessa pessoa que vai operar essa máquina, que é um exame médico voltado para o operador do equipamento, para ele poder ter esse cartão de identificação conforme a norma. Então ele tem que ter o nome, fotografia, também a função que ele vai desempenhar do equipamento em si, e fora isso, o número da sua ASO, a data de validade da ASO. Para ele aí sim ter esse cartão de identificação, que é uma forma de vistoria mais interna que a empresa pode fazer, para poder saber se esse cara está ou não habilitado e se tem permissão pela empresa de estar operando o equipamento. Aí sim, esse cara estará em condições apropriadas para poder trabalhar internamente na área de trabalho da sua empresa. Tá? Então, esses itens da NR número 11, nenhum deles fala referente a CNH. Todos falam referente a treinamento, treinamento específico, e o cartão que tem que estar no local visível para saber se aquele cara tem permissão para a empresa para poder estar operando o equipamento no qual foi destinado.
Para poder primeiramente explicar para vocês melhor se é ou não é obrigatório a CNH, primeiramente eu estou mostrando aqui para vocês o artigo que fala referente às categorias, tá? Temos a categoria A, B, C, D e E. Essas são as categorias com as suas restrições de qual é o tipo de veículo que a gente pode estar operando para cada categoria. Baseado no quê? Baseado em quantidade de roda, que é o caso da categoria A, ou quantidade referente ao peso do veículo e também referente a assentos, local de lotação máxima de pessoas. Baseado nisso, a gente tem uma categoria específica para poder estar operando esse veículo. Porém, existe mais um artigo muito importante no Código de Trânsito Brasileiro, que é o artigo 144. O que esse artigo fala? Ele fala aqui trator de roda, trator de esteira, trator misto e equipamentos automotor destinado à movimentação de carga, que executam trabalhos agrícolas, terraplanagem, de construção e pavimentação, só poderão ser conduzidos em vias públicas por condutores habilitados na categoria C, D ou E. Aí temos um parágrafo único, e esse parágrafo fala o seguinte, que trator de roda, equipamento automotores destinados à execução de trabalho agrícola, poderão ser conduzidos em via pública também por condutores habilitados na categoria B. Traduzindo, é obrigatório ter a CNH? Para trabalhos externos, dentro do local de trabalho ou área de trabalho, como por exemplo, internamente dentro de uma empresa, ou no local onde está sendo executado um serviço, exemplo, um canteiro de obra, você pode sim operar essas máquinas sem ter a categoria, sem ter uma CNH. Você tem que ter sim o treinamento, pelo menos. Então tem que ser uma pessoa formada, treinada, com certificação para poder operar essa máquina. Então, para uso interno, dentro do local de trabalho, você pode sim conduzir a máquina sem problema nenhum, mesmo se você não tem uma CNH. Agora, se você for sair para a rua, você sim vai ter que ter uma CNH para poder estar conduzindo o equipamento na rua, tá? É como está descrito aí. Na via pública, somente por condutores habilitados, na categoria C, D ou E. Temos também o complemento aí desse parágrafo único, que ele fala também que tratores de roda e equipamentos agrícolas, com a categoria B, você também pode conduzir nas vias públicas. Fora isso, internamente dentro da empresa, você não é obrigado a ter uma CNH para estar operando. Porém, a empresa, se ela quiser, ela pode colocar como exigência uma regra dela, regra interna. Não tem problema nenhum fazer isso, pois a empresa tem todo o direito de exigir uma especialização a mais, um conhecimento a mais, e a CNH seria esse a mais que ela pode exigir, tá bom? Mas em questões normativas, não é obrigatório para uso interno. Traduzindo, dentro da empresa, no local de trabalho, você não precisa ter uma CNH. A empilhadeira também entra nesse mesmo conceito. Para uso interno, dentro do estabelecimento, local de trabalho, não necessita ter uma CNH. Pronto. Porém, a empresa ela pode colocar como exigência regra interna dela. Se ela quiser contratar a pessoa só com CNH, preferência da empresa. Mas em questões normativas, não é obrigatório. Porém, diferente do trator agrícola, diferente da reta cavadeira, carregadeira, os outros tratores, a empilhadeira, observando algumas situações de ocorrências que tiveram, que entra nessa questão aí da jurisprudência, como vocês estão vendo aí na imagem, a empilhadeira ela não tem, igual a essas máquinas, um cadastro de licenciamento para poder andar em vias públicas. Se vocês observar aqui alguns casos jurídicos,
Tem muitos exemplos aqui, se você for pesquisar no site Justa Brasil, de processos, acidentes, até mesmo seguradora, que acabaram não pagando algumas questões de acidente que tiveram e também de alguns danos materiais, por causa que a empilhadeira estava em vias públicas. E se você pegar as decisões que todos os juízes tiveram nesses casos, você vai ver que todos eles vão classificar a empilhadeira como um aparelho de trabalho ou como máquina industrial e não como um veículo automotor. O que muda? Diferente do trator agrícola e dos demais equipamentos utilizados na construção civil, a empilhadeira não é para estar numa via pública. A empilhadeira não tem um licenciamento que você consegue fazer e colocar a empilhadeira numa rua. Porém, é muito comum de se ver aí fora. Mas levando em consideração esses casos que acabam gerando essa questão de jurisprudência, só para quem não conhece essa palavra, ele é referente a decisões por iguais. Como assim? Vários casos semelhantes que tiveram a mesma decisão os juízes. E isso pesa para próximos casos parecidos. Então, se todos os juízes bater o martelo classificando que a empilhadeira não é para estar numa via pública e que a empilhadeira não é um veículo automotor, os próximos casos parecidos serão iguais, a mesma decisão. Então, o correto é que a empilhadeira não ande na rua, tá? Diferente dos demais que eu falei aqui para vocês, que tem a permissão de andar na rua, porém, os seus operadores têm que ter as categorias especificadas, como eu mostrei nos itens para você do Código de Trânsito, fora também o licenciamento, tá? Traduzindo para os senhores novamente, essas máquinas não necessitam de CNH para poder estar operando dentro do seu estabelecimento e área de trabalho. Porém, a empresa pode sim colocar isso como obrigação em questões de contratações para a empresa. E para acessar em vias públicas, alguns equipamentos têm permissões. Já o caso da empilhadeira, levando em consideração esses casos jurídicos e a jurisprudência, a empilhadeira não é para estar na rua. Tá ok? Então, esse é o nosso vídeo. Haverá um outro vídeo, tá? Um vídeo 2, que eu vou falar um pouco mais como que funciona essa questão de licenciamento para poder estar operando máquinas, no caso aí dos tratores agrícolas e também dos tratores utilizados na construção civil, e como que a gente faz esse procedimento para poder estar operando com essas máquinas fora da área de trabalho, andando, caminhando na rua com esses equipamentos, ok? Então dá uma olhadinha lá no vídeo número 2. Um abraço para vocês e até mais.